Meus amigos, eu queria ler um ensinamento que retrata muito bem a situação que nós estamos passando. Hoje, esse momento que o Brasil está passando é um momento de crise, já não vem de agora, já tem mais de um ano que a gente está passando por dificuldades. E é nesse momento que uma pessoa se difere da outra, principalmente a pessoa de fé. Uma pessoa de fé, ela se difere de uma outra pessoa comum nos momentos de crise, não nos momentos tranquilos, Então hoje a gente pode dizer que a Gabriela... Não gostei disso, vou tirar. Toma aqui, não gostei não. O negócio está para lá e para cá, eu tenho que ficar fazendo assim. A Gabriela hoje a gente pode falar que ela é uma pessoa de fé, Mesmo no momento difícil da vida dela, ela conseguiu enxergar Deus no fim do túnel. Então é um ensinamento de Meixo Sama que diz assim: nos novos tempos, o sofrimento é uma forma de purificação. A purificação é regida pela lei da concordância, como também são todos os outros fenômenos. Onde quer que se acumule máculas ou vibrações de natureza prejudicial, produzir-se-á, por lei natural, uma atividade para expeli-la. É isso, não somente no que se refere aos problemas de saúde, mas também aos decorrentes à penúria, dos infortúnios, dos acidentes, catástrofes naturais, os quais não ocorrem por acaso. Eles são provocados pelos pensamentos e atos humanos. Quando chegamos à compreensão desse fato, começamos a perceber a razão da nossa infelicidade. Em lugar de nos queixarmos de nossas desgraças e sofrimentos, em lugar de nos queixarmos de nossas desgraças e sofrimentos, deveríamos nos convencer de que fomos nós que os motivamos e que ninguém mais podemos culpar. Inconsciente desse fato, as pessoas, em sua maioria, julgam que a causa da infelicidade esteja fora delas. Esquecem de suas próprias faltas e atribuem a culpa à grande natureza, às outras pessoas, à sociedade, à educação ou ao governo. Contudo, esse fato é um terrível equívoco. Ele permite que muitos se deixam tomar pelo ressentimento, o que, por sua vez, contribui para aumentar as máculas ou toxinas. É a ignorância das verdadeiras causas do nosso sofrimento e das nossas infelicidades que cria-se o círculo vicioso. Então, meus amigos, nós não podemos transferir para terceiros algo que está dentro de nós. Não podemos culpar alguém pelo sofrimento que eu passo, mesmo que esse alguém seja o agente. Teve uma vez que eu escutei de um reverendo que ele disse o seguinte: quando a pessoa está sofrendo, ela que precisa mudar. Quando alguém sofre, essa pessoa é que precisa mudar. Por quê? Quando essa pessoa aprender com a purificação, esta se torna desnecessária. Então a purificação, ela vem tanto no conflito, quanto na pobreza, quanto na doença, para nos treinar, para tirar a gente daquela situação, porque por si só a gente não conseguiu enxergar. Então Deus atribui algo para que possa nos tirar da zona de conforto. Então, sofrimento, quando a pessoa sofre, é quando ela não aceita a limpeza imposta por Deus, O sentido espiritual do culto do paraíso é esse. É quando nós vamos nos adequar à pureza exigida por Deus a cada ano. Então, se eu passo 15 de junho e não me adequo, mais outro 15 de junho e não me adequo, eu quero viver de acordo com as minhas crenças e convicções, não voltado para Deus, essa distância que a gente vai ficando de Deus é a purificação. Então chega uma hora que Deus fala assim: volta aqui. E quando Ele pede para voltar, Ele não fala, A gente não escuta. A gente não vê o que Ele quer. Mas é através dos problemas, dos desafios, que Ele está nos conduzindo de volta. Isso
é que nós precisamos ter como compreensão. Por isso que Meishu Sama fala aqui no ensinamento isso, né? Que a causa, aqui ó, em lugar de nos queixarmos das desgraças e sofrimentos, deveríamos nos convencer que fomos nós que motivamos. Então nós é que vamos nos afastando de Deus. Essa é a consciência que o messiânico precisa ter. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, alguma purificação, peraí, eu me afastei de Deus. Então, isso ele está sinalizando que ele quer me trazer de volta. Aí eu começo a mudar a minha forma de pensar e de agir. Então, Deus precisa que o nosso verdadeiro eu ressurja. E esse verdadeiro eu que ele quer é o eu paradisíaco, é a nossa essência. Nós viemos do paraíso. Com várias encarnações e reencarnações, nosso espírito foi se maculando. Mas agora é o momento do retorno. O juízo final que é dito na Bíblia, né, o Apocalipse, na verdade, não é a destruição. É a destruição do que há de mal na gente. Mas se ainda eu, por alguma insistência e teimosia, continuar querendo viver da forma que eu quero, com esse malzinho gostoso que fica dentro de nós não vamos nos adequar à nova era. Então, existe o perecimento, vai perecer. Esse paraíso, esse culto do paraíso, né, a cada 15 de junho, quer dizer, esse paraíso, ele está tomando corpo dentro da gente. A cada dia ele está emergindo. Eu não sei se vocês se lembram, uma palestra que o reverendo Marco lhe colocou um aquário. Aí ele botou água e óleo. Então, aquela água, vamos relembrar, né? Lembra aquela água, aquela pura e cristalina é a nossa essência, né? E aquele óleo é a nossa natureza humana. É aquilo de mal dentro da gente. Aquilo que a gente se liga às forças negativas, né? Aí o que Deus faz? Ele vai pegar uma mangueira, cada 15 de junho ele vai jogar lá dentro. E vai colocar mais água, pura e cristalina. Aquele óleo vai subir, não vai? Até uma hora que ele vai jorrar. Só que se fizer somente pela ação de Deus, esse óleo ele vai ter que jorrar pela purificação. Mas se nós nos anteciparmos e começarmos a nos adequar antes que esse óleo derrame, a gente vai tirando ele aos poucos. É trabalhoso, mas é mais seguro, né? A não ser que a gente goste de sofrer, né? Quem gosta de sofrer pode deixar Deus derramar. Está claro isso? Tá ou não está? Como temos livre-arbítrio, nós podemos aceitar ou não isso. Essa é a história. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Está indo bem, não estou tendo problema nenhum. Isso é bom para quem está sofrendo. Ótimo, pode ficar. Sem problema nenhum. Mas, se eu aceito, eu não aceito, nós podemos escolher qualquer um desses dois. Mas temos consequências. Então, para quem aceita, você vai buscar a fé pelo caminho do aperfeiçoamento e encontrar a paz, mesmo no estado de limpeza, mesmo em purificação. Porque ter espírito paradisíaco não é não ter problema. É encontrar a paz na dor e Deus na solidão. Entende isso? Ter espírito paradisíaco não é garantia que não vai ter problema. O problema ele é necessário para o nosso aprimoramento e desenvolvimento. Agora, aceitar isso ou não, aí entra nós. Aí é a gente que escolhe. Então, se eu aceito, eu vou encontrar a paz, porque eu vou buscar através da fé o aperfeiçoamento, através das práticas, de ministrar jorei, de praticar a gratidão, de fazer várias atividades, como ela fez, né, a Gabriela, né? De, mesmo em purificação, ela levantava a outra mão para servir as pessoas. Isso é encontrar a paz na dor. Isso é encontrar Deus na solidão. Mas se eu não aceito, eu vou ter dois sofrimentos.
o sofrimento do próprio problema, né? E o sofrimento da não aceitação, da revolta. Revolta é o mesmo que rebelião. Sabe o que significa rebelião? É não aceitar o poder dominante sobre você. Então, quando eu me revolto com a purificação, eu me revolto com aquele que impôs essa purificação. Quem impõe a purificação para a gente melhorar? Quem? Não é Deus? Então a purificação nunca é para pior, é sempre para melhor. Só piora porque a gente se rebela. A gente não aceita a vontade de Deus na nossa vida. E quando eu não aceito, eu busco um alvo. E geralmente esse alvo é Deus. Por isso que eu falo assim, ser espiritualista não é estar dentro de uma igreja. Ser espiritualista é aceitar a presença ostensiva de Deus na sua vida. Porque Deus, ele está presente ostensivamente. Ele quer se mostrar para você. Então ele a todo momento bota desafios, purificações e milagres para que você possa se voltar para ele. Mas quando eu não aceito isso, eu me rebelo. Eu me rebelo. Então eu sofro duas vezes. Pelo problema e pela rebelião. Não sei, eu acho que é isso, tá? Posso estar errado. Sabe quais são os sintomas de um messiânico rebelde? Olha, quando vocês começarem a sentirem isso, que não é vocês aqui não, o pessoal de fora, não é aqui não. Se vocês começarem a sentir isso, é sinal que vocês estão se rebelando contra Deus. Enfraquece a assiduidade. Começa a vir menos. Eu tenho muito trabalho. A minha família está me consumindo muito. As pessoas estão exigindo a minha presença. Primeiro sintoma. Outro sintoma. Vacila no seu sentimento de gratidão, na sua prática de agradecimento, no seu donativo. Ah, a vida está difícil. Né? Não dá não. Ah, eu vou baixar. Só eu que faço isso? Estou vendo os risinhos meio amarelo aí, né? Segundo sintoma. Terceiro sintoma. Começa a ministrar pouco jorei. Esse é o fundamental. É o sintoma fundamental da rebelião contra Deus. Começa a ministrar pouco jorei. E quando ministra falando. Esse está na rebeldia só. Né? Sabe por quê? Eu no Dai Joreicai, na reunião de Jorei que nós fizemos, eu li um ensinamento, que depois eu posso ler num próximo culto, que Meisama Sama fala que a força negativa, ela faz de tudo para impedir o nosso crescimento. E na prática do Jorei, quando o espírito maligno, ele começa a se aproximar, ele faz a pessoa ter vontade de conversar na hora do Jorei, ou de terminar o Jorei. Então, quando sentir aquela vontadezinha, quando vem aqui, ó. Isso para os ministros também, tá? Que também muitos conversam. Todo mundo. Quando vinha aquela vontade, isso aqui para mim também, né? Quando vinha aquela vontadezinha irrefreável de falar, lembra, não, o espírito maligno está dentro de mim, pelo amor de Deus, vai, sai. Não, eu vou continuar. E não é só quem está ministrando, não. Às vezes o espírito maligno pega na pessoa que está do lado de fora, que ela fala assim, oi, e o cara está ministrando, oi, tudo bem? E fica conversando. Pô, a pessoa estava quietinha lá, ministrando Jorei. Né? Aí vem alguém, aí ele fala assim, não, esses dois estão fortes. Vou pegar esse aqui que está fraco. Aí ele traz aqui e faz conversar com quem está trocando Jorei. Então, a partir de hoje, vamos ficar ligados. Né? Deu a vontade, encaminha esse espírito. Não deixa ele ficar, não. Por favor. Esse é outro sintoma.
Aí depois não vai mais ao culto, aí não lê ensinamento, encaminhar nem se fala. Na verdade, começa a se afastar de quem? De Deus. Começa a afastar de Deus. A Gabriela hoje, né? Ela é o nosso exemplo de ter paz na dor e encontrar Deus na solidão. Ela podia se entregar, mas ela não fez isso. Ela buscou Deus. Ela não sabe o futuro dela. Ela ainda está na luta. É ou não é? Mas ela decidiu. No momento que ela precisava de colo, ela deu o colo. No momento que ela precisava de ser cuidada, ela cuidou. Essa é a diferença. Do membro para o messiânico. Geralmente a gente é assim, quando eu mais preciso, me abandonaram. Quando você mais precisa, é a hora que você precisa dar. Porque quem vai te segurar é Deus, não é nenhum homem. Homem não tem poder de segurar ninguém. Somente a força de Deus. E a gente só é seguro por Deus quando a gente para de querer ser cuidado e queira cuidar. Eu acredito que muitos de nós, muitos dos senhores, hoje devem estar pensando, puxa, eu estou magoado com besteira. Deus me deu saúde. Eu não estou passando a mesma purificação que ela está passando. E eu estou com um conflito, com uma mágoa, com desentendimento, onde poderia facilmente ser revertido, mas o meu gai impede que eu seja feliz. Muitos podem estar pensando, puxa, eu estou desesperado com esse problema. Pô, Deus me deu saúde, então eu vou lutar. Olha, nesse culto de hoje, eu digo o seguinte, não precisa me escutar. Não precisa escutar o que eu estou falando. Se vocês saírem daqui, decidido a fazer o que ela fez, eu já fico feliz. Saiam do egoísmo. Saiam do apego. Olhem a vida de vocês de forma efetiva e veja se vocês têm ou não têm razão de ficar brigando, de ficar magoado, de ficar triste. Será que isso não é mimo? Então vamos olhar e falar, puxa, eu estou com esse desafio porque Deus me quer próximo, mas graças a Deus dá para superar. Dá para superar. Tem uma frase que eu vi na internet que diz assim, em vez de procurar a compaixão dos outros, comece a agir a sua fé na palavra de Deus. Deus, meus amigos, não se comove com lágrimas. Deus se comove com ação. Deus se emociona com aquele, mesmo em estado de sofrimento, está com seus olhos voltados para os outros. É isso que emociona Deus e faz Ele mover em favor daquela pessoa. Fora isso, a gente não consegue nos aproximar dele. Então, esse culto do paraíso é um culto de renovação. Aproveitem essa experiência e se renovem. Troquem a casca. Reveja a relação dos senhores com Deus. Revejam se vocês não estão se rebelando contra Deus imperceptivelmente. E comece a ser um novo messiânico, uma nova pessoa. Esse é o sentido espiritual dos dias 15 de junho. Por isso que nós temos que agradecer. Conduzindo pessoas e manifestando nossa gratidão. E principalmente, a nossa maior gratidão é a gente melhorar a forma que nós somos. É a gente chegar no dia 16 de junho, não sermos as mesmas pessoas do dia 14, que no dia 15 faça essa transição. Só que Deus dá um ano para a gente poder melhorar, ninguém muda de uma hora para outra, não é assim? Então, de 15 de junho de 2016 agora, até 15 de junho de 2017, vamos nos comprometer e nos tornarmos pessoas melhores. E encontrar, paz na dor e Deus na solidão. Então, no dia 15 de junho, no Juris Center,
nós estaremos esperando os senhores, para que juntos possamos nos renovar e entregar esse eu antigo para receber um eu novo de Meixo Sama. Muito obrigado e um bom domingo a todos.